Meus irmãos amados telespectadores em Cristo Jesus, neste episódio eu queria convidar-vos para refletir um pouco sobre o caminho de Deus no caminho do homem. Para refletir bem este tema, o caminho de Deus no caminho do homem, eu queria que vamos ler primeiro uma passagem evangélica do Salmo 1, versículo 1 a 6, e outro Salmo, Salmo 118. Vamos ler juntos, depois vamos fazer uma breve reflexão sobre isto. Os dois caminhos. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem toma parte na reunião dos libertinos. Antes põe o seu enlevo na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira da água corrente, dá fruto na estação própria, e a sua folhagem não murcha. Em tudo o que fez é bom sucedido. Mas os ímpios não são assim. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à perdição. Meus irmãos, estamos a ouvir esta passagem do Salmo 1. Fala sobre dois caminhos do homem. Isto é, um grupo de homens segue o caminho de Deus, isto é, caminho da justiça, caminho da retidão, que leva à felicidade. Pelo contrário, outro grupo de homens segue o caminho do homem e, enfim, leva ao homem a tristeza, a perdição, a perda do valor, do sentido da vida do homem diante de Deus. Meus irmãos, quando falamos sobre o caminho, no Antigo Testamento, nós podemos dizer que a Bíblia é riquíssima sobre essas passagens que falam sobre o caminho de Deus e o caminho do homem. O que entendemos por caminho? O caminho aqui é a história de cada homem ou pessoa que pode ser representada pela imagem de um caminho. Há, naturalmente, toda a simbologia histórico-salvífica, a vida de Deus. Deus disse: as minhas vias não são as vossas vias. Deus que percorre o caminho do homem, que nos acompanha, que vem ao nosso encontro. É o símbolo da encarnação. Jesus Cristo caminha conosco. É o Deus conosco, com todas as consequências da humanidade, da presença divina, da presença de Deus na história do homem. Deus encarnado. Meus irmãos amados, quando falamos sobre o caminho de Deus e o caminho do homem, quer dizer, Deus tem na nossa vida o seu plano. O plano de Deus é um plano integrado. De vez em quando, nós, os homens, nós preocupamos com o nosso plano mundano, nosso plano pessoal, enfim, nós não descobrimos que Deus tem o seu desígnio, tem o seu plano na nossa vida. Por isso, a melhor maneira é nós procuramos descobrir o segredo, o plano de Deus na nossa vida. Enfim, nós queremos adaptar o nosso caminho no caminho de Deus. Nós andamos na mesma direção que o caminho, a vontade do plano de Deus.
Meus irmãos, eu queria dar alguns exemplos, mesmo na Bíblia, mesmo na vida diária, de que é verdade que Deus entra no caminho do homem e assim também Deus nos convida de entrar no caminho de Deus. Enfim, nós podemos encontrar, fazemos um encontro entre o caminho de Deus e o caminho do homem. Enfim, nós não separamos. A nossa vida não separa da vida de Deus, o nosso caminho não nos separa do caminho de Deus, e pelo contrário, o caminho de Deus também não se separa do nosso caminho. Nós podemos ver na Bíblia, não vou citar o capítulo e o versículo, mas eu espero e acredito que meus irmãos, vocês todos ainda relembram de que um homem chamado Jonas, no Novo Testamento, o Evangelho cita e também o livro do profeta Jonas cita sobre o exemplo de salvação ao povo de Nínive. Deus tem um plano de salvar o povo de Nínive através da pessoa de Jonas. Mas o que Jonas fez era procurava de desviar do caminho de Deus de salvar o povo de Nínive. Então, Jonas queria subir a um barco para desviar do caminho de Deus. Mas enfim, no barco, o mar foi levantada e enfim, as pessoas que estavam no mar deitaram Jonas ao mar e Jonas foi engolido por um peixe, e enfim, ele foi deitado em Nínive, e ele não podia escapar da obra de Deus, do plano de Deus, e continuou o seu caminho de fazer chegar a mensagem de Deus que daí a 40 dias, se vocês não arrependem do teu pecado, se vocês não deixam o vosso caminho da maldade, então Nínive vai ser destruído. Então, isto mostra-nos de que é verdade que o homem tem o seu caminho, mas Deus também tem o seu desígnio. Então, muitas vezes, o homem queria fugir do caminho de Deus, mas sempre Deus tem muitas maneiras, tem muitos caminhos de desviar o homem do seu caminho. Enfim, encontra o caminho de Deus. E o homem sente em vez de continuar a sua vida quando ele está no seu caminho, está na mesma direção. E, meus irmãos, além disto, os profetas, os santos também fizeram a mesma coisa. Eles têm o seu sentimento, têm o seu querer, mas eles esforçaram com todos os meios, enfim, descobriram o caminho de Deus e fizeram o que Deus quer, isto é, salvar. Além disso, na nossa vida diária, muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, mas nós sabemos que quando fazemos um erro, fazemos um pecado, cometemos um pecado, muitas vezes a nossa consciência não está bem tranquila. Quando vamos a dormir durante a noite, nós sentimos que hoje fiz um erro, fiz um pecado, não andei segundo o caminho de Deus. Então, enfim, esta consciência nos ataca sempre e sempre. Enfim, nós ficamos calmos quando deixamos o nosso pecado, deixamos o nosso caminho, a fim de seguir o caminho de Deus, o caminho
Hoje já falamos alguma coisa sobre as experiências dos profetas, de muitas pessoas no Antigo Testamento, mesmo no Novo Testamento, os santos, sobre a convivência com Deus. Isto é, de escolher o caminho do homem ou conviver, seguir o caminho de Deus. A seguir, eu queria ler uma passagem, uma experiência real, para nós podermos refletir um pouco sobre o caminho de Deus no caminho do homem. Houve um desastre de avião sobre o oceano. Todos os passageiros morreram, todos menos um que conseguiu agarrar-se a qualquer coisa que o conservou à tona d'água, e assim, boiando à deriva, chegou a uma ilha deserta. Ao atingir a praia, exausto, mas vivo, o homem agradeceu a Deus por ter sido milagrosamente salvo da morte. Pensando na sua sobrevivência, ele conseguiu acostumar-se a comer ervas, peixes e frutos selvagens. Pouco a pouco, derrubou alguns arbustos e construiu uma palhota, um abrigo muito tosco, feito com paus e folhas, mas que era proteção durante o sono de algum animal que pudesse existir na ilha. Um dia, depois de uma pesca abundante, regressava à sua palhota, todo satisfeito, quando viu um fumo muito espesso levantar-se do local da sua habitação. Não havia dúvidas, a casa estava em chamas. Desanimado, sentou-se numa pedra a chorar e desabafou assim a sua mágoa. Meu Deus, por que permitistes que tudo isto acontecesse comigo? Vós bem sabeis que eu estou aqui totalmente isolado e que o meu refúgio era a minha pobre palhota. Como é que todas estas desgraças desabaram sobre mim? Eu procuro ser bom, faço a minha oração todos os dias. Para minha maior desgraça, agora arde-me a palhota. Desanimado, encostou a cabeça num tufo de verdura e adormeceu. Cerca de 2 horas depois, foi acordado por alguém que lhe bateu no ombro e lhe disse: "Que bom foi encontrá-lo. Você está bem?" Ele voltou a cabeça e viu, com surpresa, um marinheiro acompanhado por alguns colegas que lhe disse: "Vamos, levanta-se, nós viemos buscá-lo." Mas como souberam que eu estava aqui, íamos a passar num grande navio quando vimos os seus sinais de fumo pedindo socorro. O capitão ordenou que o navio parasse e mandou-nos vir aqui na direção do fumo, naquele barco que está ali. Meus irmãos, com esta experiência concreta, nós podemos dizer que o homem perdeu totalmente o seu caminho, sentiu desanimado, porque perdeu a família, perdeu a casa, perdeu tudo, e viveu num deserto sem nada. E ele começou a pôr o seu coração, a pôr a sua confiança, a sua alegria numa palhota. Mas ele sentiu uma grande desgraça da sua vida, porque ainda não acabou uma desgraça, aconteceu mais outra desgraça. Então, quando ele viu que a sua palhota era queimada, e sentiu pior ainda, e sentiu furioso, com nervoso, e desabafou, dizendo: "Eu sempre tenho essa desgraça, quando é que eu posso encontrar graças?" Meus irmãos, nós podemos ver que, afinal, o fumo da casa é o sinal, é uma chamada de Deus para esses companheiros marinheiros vieram buscá-lo. Se a casa não ardeu, se a casa não teve fumo, ninguém soube onde está.
meus irmãos, vamos descobrir o caminho de Deus no nosso caminho. Muitas vezes, nosso sofrimento leva-nos a encontrar o caminho de Deus, a descobrir o caminho de Deus. Vamos a reunir o nosso caminho com o caminho de Deus.